Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 11, a partir do verso 20. Você vai estranhar um pouco o texto a princípio, mas não estranha, uma palavra de graça para nós, uma palavra de edificação, uma palavra de atenção também, né? Mas quando eu começar a ler, talvez você ache estranho, mas não ache. Fique em paz, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Eu estava de tarde pesquisando e entrei pela internet num site que fala sobre as sociedades do século XXI e encontrei uma informação que eu fiquei impressionado. A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, tem 24 milhões de habitantes. É uma grande megalópole, como São Paulo, né? Como a nossa São Paulo. 24 milhões de pessoas, é muita gente para uma cidade, não é? É muita gente. E lá estava dizendo, e eu estou passando a informação de acordo com o que eu vi, que por ano tem em média 150 assassinatos apenas. 24 milhões de pessoas numa cidade, mas somente 150 assassinatos. Isso eu acho que acontece na cidade de Taubaté, por ano, não é? Na cidade de São José dos Campos, que tem 600 mil pessoas, tem com certeza muito mais do que isso por ano de assassinato. O ano passado, o ano retrasado, eu vi uma estatística de 144 assassinatos no ano. E agora, com certeza, já aumentou isso, não sei qual é a estatística. Mas por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque nessa pesquisa, eu olhando lá, me chamou atenção esse dado e eu trouxe. Nova York é uma cidade, segundo o que dizem, país de primeiro mundo, eu nunca estive lá. Cultura diferente. Os Estados Unidos, nós sabemos que é uma cidade que foi, no início, o berço do protestantismo, da igreja evangélica. E a cultura é diferente, a visão é diferente. Ainda que eles tenham decaído muito na fé por conta do materialismo, mas ainda é uma nação cujo Deus é o Senhor. Amém, irmãos? E nós precisamos entender isso por conta desse texto que eu vou ler aos irmãos. Nós vamos entender do que se trata. Por que eu estou falando dessa estatística? Capítulo 11, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. As 3 cidades impenitentes é o título. Diz assim: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios e não se houverem arrependido, dizendo, versículo 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e em Sidom, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido, com panos de saco grosseiro e com cinzas. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom nos dias do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menor rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Querido Deus,
em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez diante do Senhor, meu Pai, nós aqui estamos e ouvimos a palavra hoje pela manhã, Senhor, e a maneira como o Senhor falou conosco foi muito gostoso, foi muito importante, acerca das oportunidades que o Senhor nos dá. E agora à noite, aprove o teu coração mudar, Senhor, a direção e o texto, mas sinto, meu Deus, que o Senhor ainda, meu Deus, nos dirige com esta palavra de oportunidade. Senhor, fala conosco nesta noite, trata o nosso coração. Não fala, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir, mas tudo aquilo que nós precisamos ouvir, isso sim fala conosco. Fala por amor a Ti mesmo, meu Deus. Fala por amor à Tua igreja, por amor à Tua santa palavra e por misericórdia da minha vida. Da maneira como o Senhor tratou comigo na tarde deste dia, me dê a palavra para que eu possa entregar aos meus irmãos, Senhor, que gere no coração dos meus irmãos a mesma responsabilidade e preocupação que gerou ao meu coração, Senhor. Também, Senhor, que a paz que eu senti, eles possam sentir também. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, a gente vê, nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus lançando no rosto, chamando a atenção. Se fosse no nosso dito popular, nada acadêmico, nós diríamos que jogou na cara, né? Tem um verbo popular que diz isso, um provérbio. Ah, o fulano está me jogando na cara tudo que ele fez por mim. Já ouviu isso? Muito comum isso, um provérbio popular. Ah, você está me jogando na cara o que você fez por mim. E era exatamente isso que o Senhor Jesus estava fazendo aqui. Ele estava lançando no rosto deles os sinais e os prodígios que ele havia feito naquele lugar. E mesmo com todos os sinais e com todos os prodígios, eles ainda tinham dificuldades de acreditar em Deus, de acreditar em Jesus Cristo como um enviado de Deus. Jesus não estava querendo nem que eles crescem exatamente que ele era propriamente o Filho de Deus, mas pelo menos que eles crescem que o Pai do céu, o Deus do céu, o enviou. E de maneira alguma eles criam, e eles usavam de todo tipo de maneira, de figuras, de linguagem, para tentar de alguma forma pegá-lo em uma contrapalavra, em uma palavra mal colocada, e assim poder matá-lo. E Jesus então vem e joga no rosto e diz: ai de você, Betsaida, ai de você, cidade, aleluia, de Corazim, ai de você, porque se tivesse acontecido os sinais que aconteceram, não é? Nas cidades mais terríveis da antiguidade, elas teriam crido e se arrependido. E vocês, com tantas maravilhas, ele dizia para aquela cidade, não conseguem sequer acreditar. Às vezes, nós vemos o Senhor fazendo tantas maravilhas na nossa vida, mas com o passar do tempo nós vamos nos esquecendo, não é assim? Nós temos uma capacidade interna, mental, de gravar as coisas ruins que acontecem conosco, mas as coisas boas nós estamos sempre nos esquecendo. Isso é muito comum. Pastor, mas não tinha que ser o contrário? Deveria, mas não é. Se eu perguntar para você assim, o ano passado, no dia 20 ou 19 de outubro ou setembro do ano passado, o que é que você estava fazendo? Você vai falar, pastor, como é que eu vou lembrar uma coisa dessa? Tanta coisa que a gente faz, eu não sei. O que de bom então te aconteceu no ano passado, durante o ano inteirinho? Me conta 3 coisas boas que aconteceram no ano passado. Você vai coçar a cabeça e vai dizer, puxa vida, parece até que não tem, não é? Sim ou não? Parece até que não teve coisas boas no ano passado. E se eu perguntar do ano retrasado, é a mesma coisa. Você vai dizer, puxa, mas eu não lembro. Mas se eu falar para você assim, igreja, irmão, diz para mim uma coisa ruim que aconteceu ano passado, você puxa na hora e fala,
tal dia, na tal hora, no momento exato, o carro amarelo, a pessoa estava vestida de branco, ou preto, ou roxo, sei lá, fez isso, dessa forma, desse jeito. Ô, pastor, foi uma prova terrível. Você guardou o registro do que não presta, da coisa ruim que aconteceu. Mas da coisa boa, nós temos essa tendência a esquecer. Por quê, pastor? Porque as coisas ruins traumatizam, traz um trauma na nossa alma, faz uma marca, gera um arquivo. Porque nós usamos isso para nos defender posteriormente de outras coisas que possam vir. Por isso temos esse mecanismo de defesa. Então nós guardamos para usar aquela má experiência, aquela coisa ruim, como uma ferramenta para se defender lá na frente. As coisas boas, por si só, não precisa de estar protegida, porque nós esperamos as coisas boas, queremos as coisas boas, e não temos que fugir delas, logo, nós não criamos nenhum mecanismo. Então, é muito comum se esquecer das coisas boas, era isso que Jesus estava falando, ele estava dizendo exatamente isso. Escute, vocês não estão lembrando dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que aconteceu aqui, e continuam vivendo dessa maneira. Mas houve outros ais na Bíblia. E eu queria passear um pouquinho na Bíblia com você, de maneira bem objetiva, rápida, para a gente ver outros ais que o Senhor Deus fala. São ais de Deus. É Deus que está falando, ai, 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 eu estou sentindo a dor do sofrimento que tal atitude vai gerar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é um ai da pessoa, é um ai de Deus. Deus está falando, ai, estou sentindo uma dor pelas coisas que vão surgir aí entre vocês, falando dessas nações, dessas cidades. Eu gostaria que você abrisse Isaías comigo, coloca no telão também, por favor, irmão, no Data Show, as pessoas que tiverem dificuldade, porque nós vamos tentar ser bem objetivo, você pode olhar aí no Data Show. Diz assim, ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, diz o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes e sem moradores. O que ele está dizendo aqui? Aí daquelas pessoas que têm muitas casas, e aqui ele está falando dos que tiravam a oportunidade das casas dos outros. Ele está falando aqui de atos de injustiça. Ele está falando aqui de olhar somente para nós mesmos e não se preocupar com a necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Ai daquele que tem a oportunidade, eu estou fazendo uma conjectura sem violentar a palavra de Deus, que ele está dizendo, ai daquele que tem a oportunidade de estender a mão ao outro, de fazer para o outro, mas que só faz para si. Então ele está dizendo, aquela pessoa que tem muitas casas e vê as pessoas sem casa nenhuma e não se importa. Aquela pessoa que escraviza o outro, que faz somente para si, que não se importa com os que estão à volta. Ele está dizendo, ai desses. Verso 20 do capítulo 5 mesmo, tem um outro ai, que diz assim, e essa aqui é extremamente importante, quando ele diz assim, verso 20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Olha como é forte isso. Não está acontecendo isso no nosso país, irmãos? Não está acontecendo isso no mundo que nós estamos vivendo no século 21? Eles estão dizendo que o certo é errado e que o errado é certo. Leis que são colocadas no Congresso e que dizem que não pode sair mais nos documentos oficiais, na certidão de nascimento de uma criança, pai e mãe, mas vai sair cuidador. Para que se perca essa visão de pai e de mãe, para que se tire a força da Sagrada Família, para que se tire a moral, a ética, o princípio da chamada família.
E assim fazendo, e assim sendo, eles estão dizendo que o certo é errado e que o errado é certo. Não, porque o pai pode ser homossexual, a mãe. Então isso fere os sentimentos daquela pessoa que do mesmo sexo adotaram uma criança. Porque é certo que se adote uma criança, porque o que interessa é o amor. Misericórdia. Não é isso que a Bíblia diz. E não é isso que a ciência diz. E não é isso que a psicologia diz. Se faz necessária a figura masculina, paterna, e a figura feminina, materna, para que se constitua uma família solidificada e saudável. Mas eles dizem que o doce é amargo, que o amargo é doce, que o certo é errado e que o errado é certo. Mas a Bíblia vem e Deus fala: ai de vocês que aceitam isso, que vivenciam isso, que acreditam nisso, que agem dessa maneira. Louvado seja Deus pela igreja do Deus vivo. Porque o Senhor Deus pode ter ocultado muitas coisas aos sábios e aos entendidos,